Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando continuidade aqui à aula 13.2, porque para mim ela passa ainda por uma continuidade da aula 13, 13.1 e 13.2, que nós estamos falando da palavra predisposição, uma predisposição emocional e para os fins de sedução. Então, nós aqui vimos falando, tá? Que nós estamos cada vez mais avançando. Eu acredito que eu não esteja, pela minha contagem, assim, ainda não tenho isso tão claro assim, mas eu acredito que a gente não tenha chegado nem na metade ainda desse curso. Para você, é capaz de ter para mais de quase 50 aulas aí. Então, nós temos aqui avançando a pouco e pouco para tornar cada vez aquilo que está no plano abstrato, que você deve estar falando assim, nossa, mas ele fala, fala, fala e eu sinto que eu não pego nada. Ou fala, 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 parece que não vai em nada. Mas essa repetição é justamente para dar a você a exaustão, dar a você essa consciência de saturação da sua mente e das ideias que eu quero aqui compartilhar com você. Então nós vimos falando que o interesse romântico nasce de dois fatores. De dois fatores, né? O fator número um é como o outro percebe você. Ou seja, é um fator externo de como o outro percebe você. E o fator número dois é de como ele é afetado subjetivamente por você. E é justamente esse fator que é o mais importante. É esse fator que nós vamos levar. O curso aqui tem a pretensão de levar você diretamente ao coração do outro, a que você acerte literalmente o outro. Não que os seus fatores externos, né, isso não possa vir a ser importante, é claro que é. Mas o fator mais importante para sustentar o interesse romântico, estruturar uma relação de sedução, de amor, é realmente você alcançar o coração de alguém, você acertar o alvo mor. Então, quando a gente considera que uma pessoa está apaixonada, a gente tem que considerar como ela se sente subjetivamente, como ela se sente internamente. E essa predisposição envolve naturalmente e invariavelmente que o outro confirme um senso de valor. Senso de valor. Eu, você, todos nós queremos ser reconhecidos e ser percebidos pelo nosso senso de valor. Ninguém quer se sentir desvalorizado, não é isso que você fala? Então, você quer valor. Você pode ver que muitas vezes o comportamento do outro faz com que você perca o interesse, faça com que essa conexão seja desconstruída, porque você fala, assim as pessoas falam, né? Você já deve ter ouvido falar, ele não me valoriza. Ele não me valoriza. O que está sendo dito? O que não está sendo dito? Que se ele me valorizasse, eu ficaria apaixonada por ele. E às vezes pode ser uma pessoa que externamente você nem seja o seu tipo, né? E aí acontece, você já deve ter visto, se já aconteceu com você ou aconteceu com uma amiga, da pessoa se apaixonar e você falar assim, amiga, por que você está com ele? Ele nem faz seu tipo, né? Então você percebe que a percepção externa do outro, apesar dela ser importante, ela não é determinante. O que é determinante para a pessoa se apaixonar por você é como você afeta subjetivamente ela. E isso passa por um senso de valor que nenhum de nós pode deixar de ter, é invariável. Então, quando você se torna a pessoa que faz com que o outro se sinta assim, ou seja, quando você se torna a pessoa que faz com que o outro crie, se sinta ou perceba, né, é afetado por você e gere esse senso de valor que acontece automaticamente, surge um interesse natural da pessoa cair nos seus braços. A questão de manutenção dessas gratificações, elas acontecem no decorrer do tempo, mas, e é bom dizer, que a manutenção dessas gratificações, o reconhecimento dessas percepções, né, daquelas três identidades que nós vimos falando, elas não podem ser exageradas ao ponto do outro perceber que você está valorizando e gratificando tanto porque lhe falta. Na verdade, essa gratificação deve acontecer de uma forma, digamos assim, de uma forma comedida. Isso a gente vai falar, você no decorrer do curso vai conseguir, digamos assim, é, é, ter uma percepção mais concreta, mas invariavelmente você vai precisar aplicar na prática para você tirar suas próprias conclusões, né? Então isso é invariável. Então, é por isso que o fato de você conquistar alguém tem pouco ou nada a ver com a sua aparência, porque o que importa é como a pessoa percebe a afetação, como a pessoa internamente, subjetivamente percebe que você a afeta. Então,
A sua aparência exterior pouco ou nada tem a ver com isso. Não que não seja importante, como dito, porém é importante, levemente importante, mas não é determinante. Se fosse determinante, realmente, muitas mulheres que são aí padrões de beleza, que compõem aí os mais, digamos assim, as mais belas, não estariam solteiras, os relacionamentos não terminariam se o fator externo realmente fosse determinante. Ele é só um chamariz, ele é só uma armadilha, mas o que sustenta é como a pessoa se sente afetada por você, tendo dentro dela essa percepção de valor. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já afirmou, né? Que, digamos assim, que o amor surge em duas direções. A primeira direção é como o outro percebe você. E a segunda direção é como o outro é afetado subjetivamente por você. Aí, quando você está nessa relação, através desse processo, o outro vai passar, ou seja, através desse processo de conexão, de experiências, né? Porque não tem como gerar uma emoção sozinho, então precisa de você, através dos seus contatos, das suas interações, né? Sejam elas físicas, sejam elas virtuais, sejam elas, não importa o instrumento, mas através das interações que tiver com você, naturalmente, através desse processo, ele vai registrar com mais intensidade o efeito que você causa nele subjetivamente. Então, quando a pessoa tem despertado nela esse senso de valor, naturalmente, quando a pessoa se apaixona, esse envolvimento, né, essa percepção do senso de valor, a paixão ela é uma resposta quase que praticamente involuntária, né? Ela é uma resposta, digamos assim, que acontece, é como aquilo que foi dito, né? O amor é como uma febre, nasce e se consome de uma forma voluntária, né? Ou seja, de uma forma involuntária ou de uma forma não consciente, ou seja, de uma forma que a gente não percebe, a gente só está sentindo febre, né? Então, a partir do momento em que você tem isso como norte, a partir do momento em que você percebe que é assim mesmo que acontece e que você tem o conhecimento prévio dos fatos, factual, do que pode gerar e de como gerar essa percepção de valor, a partir de que você torne os outros aflitos, ansiosos, vulneráveis, né, digamos assim, para se apaixonarem, é natural que você vai causar essa experiência, é natural que a pessoa vai cair naturalmente nos seus braços. Então, nas questões do coração, veja bem, nas questões do coração, essa é a técnica, tá? Sem igual, não tem. As outras, que são importantes também, passam pelo seu senso de percepção de valor, pela reconstrução da sua autoestima. E olha que interessante, a partir do momento em que você constrói a sua autoestima, que você constrói as suas percepções de valor, a partir do momento em que você constrói a sua percepção de limites, assim, a partir do momento em que você constrói aquilo que você quer, naturalmente, quando você tem uma interação com o outro, essas percepções de alto valor, de autodesenvolvimento, de autocultura interna, farão com que você, ao perceber as suas interações, não gratifique demasiadamente, né? Ou seja, não se demonstre carente ao ponto do outro não perceber que você está reconhecendo o valor dele, o senso de valor dele. Porque muitas vezes isso é tão exagerado, ou é tão repetido, é feito de uma forma tão, digamos assim, exaustiva, que a pessoa nem sente fome. Porque lembrando, o desejo é uma falta. Você não deseja aquilo que você tem, então todo desejo pressupõe uma falta. Se você dá demasiado reconhecimento, exagerado reconhecimento, de uma forma, isso fica banal. E aí, ao ficar banal, normalmente a pessoa faz isso porque ela não tem um senso de valor próprio, um senso de autoestima. Então, desenvolver esse senso de autoestima é muito importante. Porém, nas questões do coração, o que nós estamos falando aqui nesse curso, essa é a técnica, tá? Então, a nossa técnica aqui, esse curso aqui tem a pretensão de levar você assim direto para o coração do outro, que é a pedra de toque, que é a pedra angular, que é a agarta de todos nós no que se refere a se apaixonar, né? Então agora o passo seguinte, nós vamos passar nós vamos conseguir, digamos assim, nós vamos construir o acesso, né, a esses aspectos da identidade de uma forma ainda mais concreta, a que nos devemos e que você deve se dirigir, tá bom? Então deixo aqui essa aula 13.2,
Olá, grande alma, se você não curtiu ainda, curta, compartilhe e faça essas coisas aí que são bem-vindas para que a gente possa dar continuidade. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Um grande abraço. Tchau, tchau.